Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres com os serviços do Senhor, estarem na casa do Senhor, nesse culto de sexta-feira, né? Casa Santa Fé, hoje é encerramento, né? Esse trabalho tão abençoado, que é o trabalho de oração. Eu digo aos irmãos que a oração é a chave da vitória. Aleluia. Aleluia. Eu acho que é o único pai que possa cuidar é Deus, né? Eu falando, né? No texto direito, pedir e dar-se-vos dar. Então, podemos observar que Deus, Ele gosta de filho que dão. Quem ora muito, muita bênção, né? Amém. Quem ora pouco, pouca bênção. Quem não ora, tem uma bênção, eu creio, né? Aleluia. E graças a Deus, está chovendo, né? Talvez está leve, porque às vezes está levantando, né? Às vezes está aí, está vendo, está reservado para essa semana muita chuva na nossa região, nosso estado, né? Ou seja, na região sudeste, principalmente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, vai ter mais, está chovendo já em vários bairros, várias localidades do Rio de Janeiro. E parece que para nós aqui chegou 4 horas de ano, né? Já foi forte, mas Deus possa nos guardar aqui em ano de reis em todo o sudeste, todo o Brasil, Deus possa estar nos guardando. Vamos ler a palavra de Deus, irmão. O pastor aqui vai trazer uma palavra desse caminho de profeta. E Deus colocou uma palavra no meu coração que no Salmo 57, alguns versos para a nossa meditação nessa noite. Quer dizer para os irmãos, todos nós, quando oramos, temos um objetivo, né? Temos um propósito. Algumas pessoas querem cura, né? Outras querem porta de emprego, né? Querem uma moradia, querem um carro. Cada um tem os seus objetivos. E esse objetivo é alcançado através da oração. E eu mesmo, irmãos, se eu fosse contar as bênçãos que na minha vida de cristão eu tenho recebido da parte de Deus através das orações, eu creio que eu demoraria muito tempo para relatar todas as vezes, desde quando eu me converti ao Evangelho. Mas antes, vou ler a primeira palavra, depois eu vou contar somente duas. Salmo 57, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aleluia. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviou a sua misericórdia e a sua verdade. Amém? Amém. Amém. Deus assim nos abençoe com a sua palavra dessa noite. Quer dizer para os irmãos que quando a Elisópolis, quando o Evangelho, no ano de 86, ali em Minas Gerais, tem para os irmãos que eram jovens, cheios de saúde. E logo quando eu me converti ao Evangelho, eu tive uma verdade, não sei, não sou muito provável. Eu só sei que começou com todas os tornozelos dos pés. E essa dor nos pés foi subindo, ficou aquela coluna tanto, a dor era tão forte que só suava aqui nas costas. E aqui nas costas eu conseguia encher um pouco mesmo de suor, só nas costas assim, ó. Aí eu fui no médico,
quando eu contei a situação do médico, ele me examinou e eu falei, vou internar agora. Internou, e fiquei 7 dias internado ali, como na época não pagava esse carro, no INSS, não pagava. Aí eu falei, o que eu vou fazer com você? Eu fiz. Para casa. O que nós podemos fazer com você? E nós fizemos. Para casa, aí meu pai, né? Indo para casa. E todos os remédios lá, né? Eu sei que, irmãos, aí eu fiquei com o intestino paralisado 30 dias. Sem nada assim, mas paralisou. O aconteceu. Nada teve resolução. E graças a Deus, a minha tia, né? A minha tia, ela foi lá visitar, fez uma oração por mim, por Israel. Deus está curando você. Aleluia. Depois as coisas melhorando, graças a Deus, curado para a Glória a Deus. Isso foi uma das grandes bênçãos que eu recebi da parte através da oração. E interessante que os amigos da época, né? Eu, Marco, Bia, aí quando você converteu o evangelho, você é um rapaz cheio de saúde, né? Não tinha nada, agora só foi você entrar para a igreja. Só foi você tornar um crente, você agora está doente. Olha a situação. Irmãos, eu perseverei ali na fé, servindo o Senhor com alegria, mesmo que as coisas estavam difíceis, mas eu continuei. E outra bênção muito grande, irmãos, que eu recebi, todos nós, irmãos que sábado, não, atropelado aqui no Santo, irmãos, ali foi um grande livramento de Deus, irmãos. Fiquei ali praticamente 2 horas sem saber nada. O atropelado ali, depois me botar na ambulância, eu fui para cortar o carro no tempo. E eu vi quando alguém disse que chegou uma pessoa lá, estava na cabeça do outro. Eu falei, deu um olho na cabeça do senhor, estava deformada a cabeça, fechada. E depois, no outro dia, minha cabeça estava toda fechada. Glória a Deus, aleluia. São curados para a glória de Deus. Glória a Deus. Isso aí é a fé da oração. E aqui nós temos a palavra que nós lemos aqui nessa noite, o salmista, ele era uma testemunha popular, viva, em relatar conhecimento de causa quando ele relatou aqui essa passagem do Salmo 47. Aqui ele está narrando de um grande livramento de vida que Deus deu para o seu servo. Porque todos nós sabemos, irmãos, que o maior inimigo de Davi não foi o leão, não os flores, não foi o urso, não. O maior inimigo de Davi foi Saul, que tentou tirar sua vida por 21 vezes, mas o Senhor o livrou. E aqui, nesse relato aqui, no capítulo 57, do livro de Salmo, ele está narrando aqui um livramento das mãos do rei Saul que Deus deu para Davi. E ele tinha uma certeza tão grande na provisão divina que ele disse assim: ele dos céus enviará o seu auxílio. Aleluia. Então, ele estava, irmãos, escondido numa caverna. E Saul estava implacavelmente atrás de Davi para tirar a sua vida. E Deus sempre estava livrando o seu servo. Irmãos, e conosco não é diferente, irmãos. Deus sempre estava livrando. O Senhor sempre está nos auxiliando em tudo. Às vezes, nós não recebemos se estamos precisando de cura de uma das nossas enfermidades, às vezes nós não recebemos o milagre na hora. Será que o Senhor não pode nos curar na hora? Pode, senhores. Aleluia. Tantos milagres que o Senhor
no capítulo 19, eu vou ler aqui esses dois versículos. No capítulo 19 de São Mateus, dois versículos que diz assim, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e curou as ali. Irmãos, o que eu aprendo aqui nessa palavra? Jesus saiu da Galileia e dirigiu aos confins da Judéia. Irmãos, esse espaço é longo. E naquele tempo não tinha carro. Ou era a pé ou em lombo de cavalo. Eu creio que era a pé, todo mundo a pé, pessoas enfermas, pessoas precisando de um recurso divino, precisando de uma cura divina, pessoas paralíticas, certamente, eram carregadas. Sabe que Jesus não poderia curar no momento quando estava indo na Galileia? Sim, senhores, o Senhor podia bem curar, porque Ele é o dono da cura, Ele é o dono do milagre. Glória a Deus. Ele podia liberar o milagre para cada um daqueles que estavam sedentos. Mas Ele preferiu provar a fé daquele povo. E diz aqui que Ele saiu da Judéia e dirigiu aos confins. Saiu da Galileia e dirigiu aos confins da Judéia, além do Jordão. Quer dizer, ainda atravessou o Jordão. E quando chegou lá, curou todo mundo. Aleluia. Olha, irmãos, Glória a Deus. eles caminharam um pouco, às vezes Deus nos permite que nós caminhamos um pouco para receber a nossa bênção tão almejada, tão desejada, tanto que nós precisamos. Sabe que Deus não sabe? Ele é o dono da cura, Ele é o dono do milagre. Ele dispensa o milagre a hora que Ele quer. Tem pessoas, eu particularmente, eu não concordo muito, quer pressionar Deus na parede. Eu quero que o milagre me dá logo. Irmãos, a bênção é do Senhor. Ele dá a hora que Ele quer, quando Ele quer, aquilo que Ele quer é dele. E a única coisa que move as mãos de Deus é as nossas orações. A Bíblia nos fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E não é diferente do diabo. Se está um enfermo, chama quem? Os presbíteros da igreja faz o quê? Oração. E se for possível, unge com azeite. Diz a Bíblia que a oração da fé curará o doente. E se tiver cometido pecado, você não é ainda perdoado. Isso é o poder da oração. Aleluia. É o poder da oração, irmãos. É o poder da oração. E aqui, com essa multidão, não foi diferente. Saiu da Galileia. Jesus bem poderia curar eles da Galileia, mas não. Vamos escrever um pouco. E quando chegou nos confins da Judéia e da Jordão, curou todo mundo ali. E outra passagem, irmãos, que me chama muita atenção, às vezes, Jesus pode curar qualquer tipo de enfermidade. Pode, sim, senhores, eu creio nisso. Eu creio na cura divina. Mas, às vezes, tem aquelas curas parcial. Sabe aquelas curas que a pessoa não recebe a cura total? É parcial. Eu li na Bíblia e descobri isso aqui, irmãos. Aqui no livro de São Marcos, no capítulo 8, no versículo 22, aqui nos fala de uma cura parcial que Jesus realizou na vida de um homem cego. Aqui diz, irmão, do texto sagrado, que a pessoa era um deficiente visual, foi tirado do meio da sociedade e colocado numa aldeia. E aqui, na partir do versículo 22 de São Mateus, ou São Marcos, capítulo 8,
chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um servo, e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o servo pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha o que o servo respondeu. Olha o que o servo respondeu. E levantando ele os olhos, disse: veja os homens, pois os vejo como árvores que andam. Percebeu a oração, né? A imposição de mãos de Jesus? Diz aqui que Jesus cuspiu os olhos do servo. Agora você está vendo? Ele olhou: olha, estou vendo os homens como árvores andando. Então foi necessário, aqui podemos observar, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe indistintamente a todos. Então, uma cura parcial. Às vezes, irmão, às vezes, eu já pergunto, né? A pessoa, por exemplo, tem pessoas que recebem um milagre total instantâneo, mas já tem outros que têm um período. Por exemplo, tem pessoas que recebem uma libertação instantânea, mas tem pessoas que é gradualmente. Eu, por exemplo, quando eu me converti para o Evangelho, recebi uma libertação instantânea, porque eu fumava, eu bebia, a partir daquele dia não passei mais a fumar e beber. Glória a Deus, uma aleluia. libertação instantânea. Mas às vezes tem pessoas que é aquela libertação, vai ouvindo a palavra vai libertando a pessoa. Então o que nós vemos, irmãos, que o salmista, ele tinha esta convicção em dizer que dos céus o Senhor enviaria o seu auxílio, irmãos. E o Senhor, irmãos, em toda história do ser humano, o Senhor sempre tem nos auxiliado em tudo, irmão. Tudo quanto o homem precisa, Deus está pronto para o auxiliar. Aleluia! Por exemplo, o Senhor sempre está pronto para o auxiliar. Irmãos, o homem, quando ele perdeu o seu direito de vida eterna, de uma vida eterna, eu quero dizer para os irmãos, aí o homem tem que se arrepender. Deus criou o arrependimento, o perdão para o homem. Deus criou o perdão, perdoar a culpa do homem. Então Deus nos auxiliou, irmãos, segundo o texto sagrado, com perdão. Aleluia! Quando João Batista, aqui no capítulo 3 de São Mateus, no versículo 2, e naquele dia apareceu João pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Arrependei-vos dos seus pecados, quer dizer para os irmãos, que o Senhor, auxiliando o homem com perdão, irmão, das suas culpas, dos seus pecados, e o Senhor nos auxiliando aqui com perdão. Aleluia! E o mesmo São Mateus, capítulo 3, versículo 11, ele mesmo dizendo, João dizendo, quando o povo vinha até ele dizia: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Aleluia! Eu vos batizo com água para o arrependimento. Esse aqui, irmãos, é um auxílio de Deus para a humanidade. Aleluia! Para o homem, para a mulher, para o moço, para a moça. Um auxílio de Deus, que é o arrependimento, que é o perdão. E aqui em Lucas, no capítulo 24, 46, 47, disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e o terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento
Glória a direito, Deus. irmão, que estamos aqui. Glória a Deus. Nós tínhamos esse direito. Nós não tínhamos direito de vida eterna, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos auxiliou com o perdão dos nossos pecados. Se nós confessarmos, diz a palavra, irmão, que Ele é fiel para nos perdoarmos. Aleluia! Para nos perdoar, nós estamos aqui porque fomos alcançados pela misericórdia, pelo auxílio de Deus para a nossa vida. Aleluia! O perdão dos nossos pecados. Aleluia! Interessante, irmãos, que lá na antiga aliança, quando o homem, isso, Deus auxiliando o homem, irmãos, mas quando o homem pecava, quando o homem errava, o que ele fazia? Ele pegava o animal, já estava Deus tinha dado a lei para o seu servo Moisés passar por trás do animal, ali, sem mancha, sem defeito, oferecia por conta daquela culpa. Irmãos, mas aí era só para encobrir a culpa. Então Jesus, irmãos, Ele nos auxiliou com um sacrifício perfeito. Aleluia. Aleluia! Que nos deu direito de nós estarmos aqui. Na sua presença, Ele curou a nossa alma. Aleluia! E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Pedro, irmãos, ali no templo, ele dizendo, e disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Está aqui com o auxílio de Deus, a primeira pregação do Evangelho, através dos apóstolos, diz a Bíblia, que o servo de Deus, diante de uma pressão psicológica, ele começou a pregar acerca do perdão, do arrependimento, e ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aleluia! Esse é o auxílio de Deus para nós, irmãos. Perdão dos nossos pecados. E alguém perguntou, aleluia! E às vezes, irmãos, não sabia que perdão traz perdão. Se nós não perdoarmos, nós não somos um tipo de perdão. Na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não liberar perdão, nós não vamos alcançar perdão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ainda, no capítulo 17, no versículo 30, onde, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Olha aqui, irmãos, o auxílio de Deus chegando, Deus auxiliando. E o que nós vemos no Salmo, nós vemos o salmista tinha uma certeza que ele do céu enviaria o seu auxílio para salvar daquela situação. E nós vamos ainda, aleluia, ainda sem futuro, sem esperança de nada, Deus nos auxilia com o perdão das nossas culpas, dos nossos pecados, e nos dá uma garantia, aleluia, de uma vida eterna através do seu perdão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração
e com a tua boca confissão para a salvação. Olha aqui, irmão. O Senhor nos auxiliou, mas também nós temos que reconhecer isso. Aleluia. E vamos dar mais um salto aqui. Outro auxílio foi a salvação, irmão. Primeiro, o arrependimento, o perdão, agora a salvação. Olha o que diz o profeta Isaías. Deus falando através do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Louvado seja o nome. Deus nos auxiliando na salvação. Aleluia! Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Aleluia! Aqui a salvação chegando gratuitamente a todos os homens, irmão. Nós, pela misericórdia de Deus, aí no oportuno, nós o abraçamos a salvação de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo diz ainda, em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, quando aqui o céu do Senhor narrando aqui, e ela dará à luz o filho, e que porás o nome de Jesus, por quê? Porque Ele salvará o seu povo, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aqui, irmão, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aqui é o auxílio de Deus chegando para o homem, chegando para a mulher, chegando para a humanidade. Aleluia. Aleluia! E no capítulo 26, e no verso 28 de Mateus, continua dizendo: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. Aleluia! O Senhor, então, Deus nos auxiliou, aleluia, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Será que nós merecíamos? Será, irmãos, que nós merecíamos que Jesus viesse porque nós éramos merecedores? Não, senhores, nós não merecemos nada, irmão, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, Ele nos auxiliou, aleluia, com a salvação, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar garantia de vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ainda, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha o auxílio chegando, irmãos, a salvação de Deus, que é Jesus Cristo, chegando ao nosso favor, para nos salvar, para nos garantir uma vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Dá mais um pulo na frente, Romanos 5, 8, 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aqui, irmão, o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas Ele nos auxiliou com a salvação. Aleluia! Ele nos auxiliou com a salvação. Esse auxílio ainda continua. Aleluia! Esse auxílio ainda continua quando Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vou dar um salto lá na frente, irmãos. Aleluia! Outro auxílio, a cura de vida. O Senhor, irmãos, em toda época, tem nos auxiliado com a cura de vida. Todos nós que somos servos de Deus, irmãos, temos um testemunho para dar, para relatar o que Deus tem feito em nossas vidas. Às vezes, irmãos, alguém diz assim: olha, passei pelo melhor dele. Não, senhores, eu
Em Mateus 8, 16, 17, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles espíritos, e curou todos os que estavam dele. É o auxílio de Deus, uma cura divina, chegando à humanidade do homem e da mulher. Todos os irmãos que estavam ali vendo, foram curados pelo poder de Deus, pelo poder da oração, pelo poder da palavra do Senhor. Todos receberam a cura das suas enfermidades. E hoje, não é diferente, nós cremos no auxílio de Deus, nós vamos ficar livres das nossas enfermidades. Vamos ficar livres. Aleluia. No auxílio de Deus. E é Jesus Cristo, aleluia, para que veio nos salvar, que veio nos curar. É Ele que garante a cura das nossas enfermidades. É Ele que garante a salvação da nossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde o remédio alcança, a unção do sangue, a unção do Espírito alcança. Amém. Quantas vezes vamos já aqui, aleluia, pessoas enfermas com enfermidades incuráveis, somente tocadas por causa do Senhor. Aleluia. Isso aconteceu na Alegrande. Pessoa mas nasceu o Senhor, tocou no carro do Senhor, e na hora. Aleluia. Aleluia, o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Marcos, olha, irmão, a garantia. Olha, a garantia para todos nós. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18. Olha que texto sagrado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus falando. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e o curarão. O Senhor nos dando, irmãos, esse auxílio para que nós continuássemos a fazer em seu nome. Aleluia. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que os discípulos do servo de Deus, aleluia, lá, o início da igreja começaram a fazer e Deus confirmava. Aleluia! E o Senhor confirmava. E hoje não é diferente, irmão. Nós oramos. Aleluia! E Deus confirma através do poder da fé, do poder da oração, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria vocês abençoem com muita coisa que eu vou falar. Nós vamos agora fazer a oração da fé, irmão. Amém. E os irmãos para nos colocar de pé, vamos fazer a oração da fé, irmão. Porque aqui em Marcos, ó, e estes sinais seguirão aos que creem. Aleluia. Irmãos, se você tem um problema, crê somente que o Senhor nos auxílio de bom está à nossa disposição. Vamos, irmãos, assumir esse auxílio de Deus para a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, quem cura aqui não é o pastor, não os flores. Quem cura aqui é Jesus. Aleluia. É Ele que cura. É Ele que garante a libertação. É Ele que garante a solução de problemas insolúveis. É Ele que garante vitória nas causas impossíveis. Aleluia. E vamos fazer agora, irmão, a oração da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor nos dando aqui, aleluia, tem os sinais, seguirão os que crerem. Quem crê de milagre aqui? Glória. Aleluia. Nós temos, isso é uma confirmação, irmão. O Senhor pode, nesta noite,
estaria conosco. Aleluia. Aleluia. Ele estaria conosco para todos sempre, irmãos. Então nós vamos fazer oração da fé, irmão. Vamos fazer a oração da fé nessa hora. Aleluia. Crendo, irmãos, que o Senhor, Ele está aqui e pode nos curar. Aleluia. Aleluia. Levado sempre o nome do Senhor. Coloca a mão, dá fé, irmão. Coloca a mão. Se você sente alguma coisa, Aleluia. que às vezes, irmão, às vezes, eu já vi situações que pessoas tomam remédio e a doença está lá, irmãos. Às vezes a pessoa sente aquela enfermidade, aquela doença mandar dentro de si. Vai para o médico passa remédio, mas a doença persiste. A doença persiste, às vezes, irmão. Às vezes, é um espírito de enfermidade que às vezes está tentando, irmão, minar nossa fé, minar nossa estrutura. Mas hoje, irmãos, aleluia, pelo poder da oração, pelo poder da fé, no nome de Jesus Cristo, o Senhor tem poder para mudar como se for a situação, se for a enfermidade, se for tudo. Aleluia, nós vamos orar nessa hora. Vamos orar com fé, irmão. Vamos orar com fé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, no nome poderoso do Senhor Jesus, nesta hora, Senhor. Deus, por tua palavra foi pregada nesta hora, através do seu auxílio para o homem, Senhor. O seu auxílio do perdão, o seu auxílio da salvação e o seu auxílio da cura divina, Senhor. Oh, meu Senhor, nós estamos aqui. Meu Deus, tu conhece a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta hora, Senhor. Oh, meu Deus, oh, Senhor, tu conhece a vida de cada um. E somente o Senhor pode o ajudar, Senhor. Venha nesta hora dispensar a cura divina, dispensar a solução dos problemas insolúveis, Senhor. Dispensar a vitória, aleluia, das causas impossíveis, Senhor. Meu Deus, porque só o Senhor garante a cura das nossas enfermidades. E nesta hora, Senhor, nós te pedimos com fé, com certeza, aleluia, nesta hora, Senhor. Toca, Senhor, na vida deste irmão, da vida desta irmã, Senhor. Ó, meu Deus, vai retribuir todas as enfermidades, todos os males, Senhor. Ó, meu Deus, coloca a cabeça que essa planta não conhece. Ó, meu Senhor, como seja boa enfermidade. Ó, meu Senhor, em teu nome poderoso nós queremos, posso repreender todas as enfermidades, Senhor. Todos os males, é crendo no teu nome, é crendo no poder da palavra, é crendo no poder da oração, é crendo no poder da fé, no nome poderoso do Senhor Jesus. Ó Senhor, venha, Senhor, abençoar, ó meu Deus, venha curar esse irmão, venha curar essa irmã, Senhor. Ó meu Senhor, que as tuas mãos poderosas estão escondidas sobre esse lugar. Ó meu Deus, para curar, ó meu Deus, para salvar, para libertar, meu Senhor. Ó meu Senhor, nesse fechamento, ó meu Deus, de casa de profeta, onde já tivemos uma semana de oração, Senhor, buscando teu nome, adorando, Senhor, glorificando os nossos olhos dobrados diante de ti, Senhor. Oh, meu Deus, agora confirma, Senhor, com a cura divina, com a solução dos problemas deste mundo, com a vitória das causas impossíveis, Senhor. Vem agora, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, por enfermidade do sangue. Oh, meu Senhor, enfermidade dos rins, do coração, Senhor. Oh, meu Deus, oh, Senhor, venha agora repreender o teu grande poder. Nós cremos na operação divina das tuas mãos. É por isso que nesta hora nós andamos com fé, com certeza da tuas bênçãos nesta hora, Senhor. Agora confirma a bênção, confirma
Senhor Jesus Cristo, aquele que vive reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode crer, irmãos, no poder da oração, porque, Amém. aleluia, a oração, irmãos, ela é poderosa. Sim, Deus. Nós vemos, irmãos, nós somos conhecedores da palavra, que a oração ela tem um poder muito grande, irmão. Ela impulsa com a nossa fé, junto com a fé, orando com fé, com certeza, irmãos, tudo se tornará possível. Glória, para nós que aleluia. somos filhos de Deus, amém? Que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém.